Gente, me conta aí, vocês já fizeram alguma besteira, alguma loucura na adolescência de vocês? Porque eu fiz uma das grandes com 15 anos de idade. Senta aí que eu já vou contar pra vocês. Então, eu tinha 15 anos de idade e eu tava navegando nas redes sociais. Na época, não tinha muito esse negócio de redes sociais igual tem hoje. E também não tinha esse negócio de WhatsApp, chamada de vídeo, essas coisas de chamada de vídeo não tinha, não existia. Então, a gente ficava só falando ali mesmo, né, por mensagem mesmo, né. E eu, ali navegando no Facebook, na época, eu acabei recebendo uma solicitação de amizade de um menino que parecia ter os seus 16, 17 anos de idade. E aí ele enviou a solicitação de amizade pra mim, eu aceitei, ele mandou uma mensagem agradecendo e a gente ficou ali conversando. Conversa vai, conversa vem, né? Ele me perguntou de onde que eu era, perguntei de onde que ele era. Ele morava a basicamente umas 2 horas, 2, 3 horas da minha casa. Não era muito perto, assim, parecia ser em outra cidade. Não era outra cidade, mas parecia, gente, de tão longe assim que era. Era só um ônibus, tipo, tinha horário, um ônibus pra sair ali da rodoviária e ir até lá, entendeu? Tipo, só tinha 3 ônibus por dia pra ir até esse lugar onde ele morava. E aí a gente conversando, papo vai, papo vem. Ele falou pra mim que ele já trabalhava, né, no comércio dos pais dele e tal. E ele sempre mandava foto pra mim do comércio, ou então ele lá dentro do comércio. E a gente sempre conversava, sabe, o dia inteiro. A gente ficava ali conversando, trocando mensagem. Ele mandava sempre foto dele, do pai dele, da mãe dele. Às vezes a mãe dele trabalhando assim no comércio, ou o pai dele. Ele sempre tava ali mandando foto. E eu admirava muito isso, porque ele era muito novo e ele já trabalhava. Então eu fiquei pensando, é legal, um garoto novo e tal, já trabalhar, já querer ser independente, sabe? Então a gente continuamos ali conversando. Quando tinha basicamente uns 3 meses que a gente tava ali conversando, 3, 4 meses, eu já tava praticamente apaixonada por ele, né? A gente fazia juras de amor um pro outro. E ele decidiu que a gente tinha que se ver, que a gente tinha que dar um jeito de se ver, pra gente realmente começar um relacionamento e tal, e a gente não ficar nessa, né, de ficar só conversando, né, pelo Facebook. E aí ele começou a sugerir, né, que eu fosse pra lá, e eu falei que tava com muito medo, que não tinha como eu ir escondido dos meus pais, que também meus pais não iriam deixar se eu pedisse. E ele falou que ele viria, então, até onde eu morava, ali próximo, e a gente marcaria num lugar ali perto, né? E nisso, quando ele marcou o dia comigo, quando foi próximo do dia, tipo, um dia antes, né? Ele falou pra mim que a mãe dele tava doente e que ele não ia conseguir vir porque ele ia ter que ficar na loja pra mãe dele ajudar o pai dele, porque ia ter menos uma pessoa e tudo mais. Então ele teria que ficar e não daria pra ele vir. E foi quando, né, ele começou a falar que estava muito triste, porque ele queria muito me ver. Ele já estava pensando em a gente começar a namorar logo, e ele conhecer meus pais, e eu conheci logo os pais dele. E foi quando ele começou a pedir, né, pra mim ir até ele, nem que fosse assim pelo dia, né, que eu fosse tipo de manhã e voltasse na parte da tarde, assim, no finalzinho da tarde. Que eu inventasse alguma coisa pra minha mãe, né, se eu não tinha nenhuma amiga pra me inventar pra minha mãe que eu ia dormir na casa dela. E sim, eu tinha uma melhor amiga, né, que a gente se conheceu na escola. Era a única amiga que minha mãe deixava eu dormir na casa dela, até porque às vezes tinha trabalho de escola e tal, então minha mãe sempre deixou eu dormir na casa dela sem problema nenhum. Minha mãe nunca me proibiu de dormir na casa dela e nem de dela dormir lá em casa. E aí eu falei pra ele que tinha assim essa amiga minha, e ele falou, então, fala pra sua mãe que você vai pra casa dela, que você vai fazer alguma coisa lá e tal, que você vai dormir lá, que aí você vem num dia e você volta no outro bem cedinho, sua mãe não vai nem perceber. E aí eu obviamente tava com muito medo, porque eu nunca tinha ido assim pra longe de casa assim, sozinha, então eu já tava com muito medo. E eu peguei, né, ele pesquisou ali o valor da passagem, né, viu que não era muito caro, ele até falou que ele me daria o valor da passagem. E eu peguei a mesada, né, que eu sempre juntava a mesada dos meses, né, porque meus pais sempre me deram mesada. E aí eu peguei aquele dinheiro, pedi minha mãe, né, pra mim dormir na casa dessa minha amiga. Minha mãe, como sempre, não viu problema nenhum. Minha mãe deixou eu ir pra casa dessa amiga, eu dormi lá.
e tal. Eu peguei minha mochila normal, como eu sempre fazia, coloquei minhas coisinhas na mochila, coloquei nas costas e fui embora, gente. Fui na rodoviária para pegar esse bendito ônibus que demorou quase 4 horas para chegar nessa rodoviária, na qual ele falou que eu tinha que soltar. E eu já tava morrendo de medo, já tava apavorada, porque tava chovendo muito. Eu já tava batendo arrependimento, eu já tava me perguntando o que eu fui fazer da minha vida, o que eu tava fazendo da minha vida. Mas até então, como ele tava sempre ali comigo, né, conectado ali comigo, eu não tava tão desesperada assim. Eu acho que se ele não tivesse ali falando comigo, eu não sei nem o que eu faria. E ele conversando comigo, e foi quando eu cheguei na rodoviária e eu falei pra ele, ó, eu cheguei aqui na rodoviária. E aí ele demorou, gente, ó. Demorou. Tá aparecendo na rodoviária. E eu já comecei a ficar preocupada, comecei a mandar mensagem pra ele, perguntando onde é que ele tava, por que ele tava demorando tanto, porque ele falou pra mim que já estaria me esperando na rodoviária. E aí ele foi e falou, tem um negócio pra te contar. E eu falei, o quê? Agora que você tem alguma coisa pra me contar? E ele falou, sim, só que eu só queria te contar quando você já estivesse aqui, senão você não ia vir. E aí eu já comecei a entrar em desespero, né? Comecei a entrar em pânico, eu perguntando o que foi, me fala logo o que foi que tá acontecendo, você não vai vir, é isso? Ele falou, não, eu já estou aqui. E quando ele falou que ele já tava ali, eu comecei a procurar, sabe, onde é que ele tava. E aí ele falou, eu estou aqui, só que você não vai me achar da forma que você acha que você vai me encontrar. E eu, obviamente, não tava entendendo nada do que ele tava falando ou querendo falar. E eu comecei a insistir para que ele falasse logo, senão eu ia pegar qualquer ônibus e eu ia embora de novo. E foi quando ele falou que ele não era aquele menino da foto e que ele não tinha a mesma idade, né, que ele falou que tinha. Quando ele falou isso, gente, eu juro pra vocês, eu saí andando, eu comecei a andar, até que eu achei um banheiro e me biquei dentro do banheiro. Quando eu me biquei dentro do banheiro, ele falou assim, pode sair, eu tô aqui na frente do banheiro, eu vi você entrando no banheiro. Gente, que desespero que foi a minha vida. Eu pensei, pronto, com certeza deve ser um velho, ou não sei o que deve ser um extor, ou um, sei lá, eu pensei muita coisa, gente. Eu pensei no sequestrador, eu pensei que fosse, sabe? Eu pensei muita coisa ali na hora, eu comecei a chorar. E eu não conseguia ligar para meus pais, por quê? Gente, como que eu ia explicar para meus pais que eu tava naquela rodoviária a basicamente 3, 4 horas de casa? Se eu falei com meus pais que eu ia pra casa da minha amiga, como que eu ia explicar isso pra eles? Então, eu não sabia o que fazer, eu tava perdida. E aí ele foi me acalmando ali pelo telefone, falou que esperaria o momento que eu quisesse sair, que ele não ia fazer nada comigo e tal, que era pra me conversar com ele ali mesmo em público, pra me ver que ele não ia fazer nada demais. E aí eu fui saindo lentamente do banheiro, muito assustada. E foi quando eu dei de cara assim com ele, ele riu assim pra mim, meio que sem graça. E, gente, o cara simplesmente tinha a idade do meu pai. E eu fui chegando perto dele assim, ele foi chegando perto de mim, e ele começou a me pedir desculpa, me chamou pra gente sentar ali, tomar um café e tal. E quando a gente sentou ali pra tomar um café, eu falei pra ele que eu não queria ficar com ele, que eu não queria fazer nada com ele. Eu ficava o tempo todo falando que eu não queria fazer nada com ele, que eu não queria ficar com ele, pra ele me deixar voltar, pra ele me ajudar a voltar pra casa. E ele pedindo pra me ficar calma, que ele ia me ajudar a voltar pra casa, que eu não precisava, né, ficar naquele desespero todo, que ele não era uma pessoa. E a gente ficou ali conversando. Eu perguntei por que ele mentiu pra mim. E aí foi quando ele falou que gostava de meninas mais novas. E quando ele viu ali meu perfil, ele se interessou. E ele sabia que se ele falasse, né, que ele tinha a idade que ele tinha, eu não aceitaria ficar com ele. E nem aceitaria, né, ir para aquela rodoviária onde eu fui parar. Mas mesmo assim, ele, graças a Deus, gente, ele não forçou nada comigo. Só me pediu desculpa, ficou ali conversando comigo, me acalmando, pra mim poder voltar pra casa. Só que acabou que eu fiquei bastante tempo ali na rodoviária conversando com ele, né, acabou também que eu perdi um pouco o medo, né, que eu tava com muito medo de ficar ali com ele. Eu sei que eu corri um grande risco, né, de ser qualquer outra pessoa, de ser uma pessoa ruim, né. Tudo bem que, tipo, o que ele fez não é certo, porque eu era de menor, mas eu fui, né, no impulso, fiquei apaixonada. Na verdade, ele falava tudo que eu queria escutar.
E as fotos, o Facebook que ele usava, gente, era do sobrinho dele. Então realmente o menino existia, só que não era dele, era do sobrinho dele, que trabalhava lá na loja, né, da família dele. Ele conseguia ter acesso, né, às fotos o tempo inteiro por conta disso. Então realmente o menino, né, do Facebook, ele existia, só que era sobrinho dele. O sobrinho dele não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo, não tinha ideia nenhuma do que estava acontecendo. E dali mesmo, né, da rodoviária, ele ficou ali comigo esperando o outro ônibus chegar. Porque como eu falei no início da história, vocês lembram que eu falei que para ir para lá só tinha 2, 3 ônibus e tinha horário? Então, para voltar a mesma coisa. Então eu fiquei ali na rodoviária com ele até dar o horário de eu voltar para casa. E aí ele me colocou no ônibus novamente e eu voltei para casa. E aí eu encontrei a minha amiga, né, assim que eu cheguei ali na minha cidadezinha, que eu estava me sentindo na minha área. Eu liguei para essa minha amiga foi para lá, me encontrou, né, ali próximo, e eu contei para ela o que tinha acontecido, o que eu tinha feito. Ela falou muito no meu ouvido, falou que eu tinha corrido um risco muito grande, que eu poderia não ser encontrada, que poderia ser um cara ruim e tal. Realmente, eu concordo com a minha amiga. Dali ela foi e falou, vamos lá para casa, amanhã você vai para casa. E foi como eu fiz. Gente, obviamente, eu não contei para meus pais, né, de imediato. Eu só contei pra minha mãe quando eu já tinha 19 anos de idade, que eu contei esse caso que aconteceu, que ocorreu pra minha mãe. Minha mãe ficou muito assustada, né, porque eu poderia não ter voltado pra casa. Em vez de eu ter voltado pra casa bem, eu poderia, né, ter sumido de vez e ninguém me encontrar por causa de uma irresponsabilidade minha, né, por conta de uma paixonite de uma pessoa que eu conheci na internet. Então, meninas, não façam isso. Se vocês conhecem uma pessoa na internet e tal, eu tô gostando, gente, não caia nessa, porque graças a Deus não era uma pessoa com a índole de fazer algum mal comigo, alguma coisa ruim comigo. Mas obviamente, se fosse uma pessoa que quisesse fazer alguma coisa de ruim comigo, conseguiria muito fácil, né? Porque eu mesmo facilitei, né, para que isso acontecesse. Mas graças a Deus não aconteceu nada de ruim. Nunca mais na minha vida eu quis saber de conversar com meninos e conhecer alguém em rede social, né? Hoje eu tenho uma filha e eu falo para ela, conto para ela várias vezes esse evento que aconteceu comigo, né, essa situação que aconteceu comigo, e eu falo pra ela prestar muita atenção, não cair em papo, né, de garotinho de internet, de homem de internet, ou de qualquer pessoa que for da internet, porque o que mais tem, gente, na internet hoje em dia é esse tipo de pessoa, né, que é muito fácil hoje em dia você se passar por qualquer outra pessoa, né. Então, meninas, adolescentes, não façam isso. Fala, galera! Gente, literalmente o que mais tem na internet é pessoas, né, com perfil falso, usando a imagem dos outros, né, para tentar algo, para tentar conseguir conversar com alguém, até mesmo, né, para tentar conversar com alguma criança, como a gente já viu aí na televisão, tentar conversar com criança, com adolescente. Às vezes é um homem muito mais velho se passando por um menino, por ser uma pessoa mais nova, para tentar lhe chamar atenção de alguma forma. Então, para vocês que têm o filho de vocês que é adolescente ou que está entrando na pré-adolescência e tal, tomem cuidado, fiquem sempre ali de olho no que a criança ou o adolescente está fazendo, né, tá mexendo, com quem que eles estão conversando, trocando mensagem ou algo do tipo assim. Porque, gente, hoje em dia, se antes já era perigoso, hoje em dia tá pior ainda. Então fica aí essa história, né, de exemplo para vocês, né, adolescentes, e para vocês que têm filhos adolescentes, pré-adolescentes, até mesmo crianças, tá bom? Fiquem de olho nas redes sociais do filho de vocês, tá ok? E como ela mesma falou, né, ainda bem que ela tem ciência disso, que poderia ser uma pessoa com a índole pior ainda, né, poderia ser uma pessoa com uma índole de verdade, de querer fazer alguma coisa de ruim com ela. E teve ali ela de bandeja, né, porque ela mesma foi até a pessoa, mas graças a Deus não aconteceu nada de ruim com ela, né. Mas pra vocês verem, né, que ela mentiu pra mãe dela pra poder ela ir até a pessoa, porque, né, ela achava, né, que o garoto existia, que era o amor da vida dela. Enfim, gente. Então é isso, meus amores. Se você já passou por algo parecido,
ou se você tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra me trazer sua história aqui no canal também, tá? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante, pra gente tá aumentando o engajamento do canal, tá ok, meus amores? E deixa eu fazer um comunicado pra vocês. Eu sei que tô um pouquinho sumida aqui, mas é porque, gente, eu criei um podcast pra mim, na qual eu vou estar recebendo diversos convidados daqui do canal também, vai ter convidadas daqui do canal também. Então, é por isso que eu tô um pouco sumida aqui, tava colocando tudo em ordem. Dia 27 agora vai ser estreia, tá? Mas eu vou fazer um outro vídeo aqui comunicando a vocês, tá? Antes da estreia, pra poder vocês estarem por dentro, né, dos dias de live e tudo mais, ok, gente? Então é por isso que eu tô um pouco sumida aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da interpretação da história. E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.